Foi. Olá a todos, boa tarde. Estamos hoje aqui reunidos para a nossa 28ª apresentação do nosso ciclo, né, de seminários semanais do IMA. Hoje, quem irá apresentar para nós é o Dr. Vilácio Caldara Júnior. O Dr. Vilácio, ele é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, possui mestrado e doutorado também por essa mesma instituição. Atualmente, o Vilácio é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, aqui no campus de Santa Teresa, pertinho do INPE. E também coordena, junto à nossa instituição, um projeto com espécies ameaçadas de extinção. Bem-vindo, Vilácio. Prazer ter você aqui conosco. Obrigado, Flávia. Obrigado a todos. É uma felicidade muito grande ter a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre, né, o que a gente tem feito no IFES, né, e também da parceria com o IMA. Mas, assim, conforme eu conversei com o João, né, com o João Vitor Lacerda, quanto ao projeto, né, de monitoramento de espécies ameaçadas, né, tanto Flávia quanto o João, acredito que Michele também, Juliana, Emanuel, todo mundo, acho que talvez Olivia também tenha tido a oportunidade de falar um pouquinho com vocês sobre os resultados, né, que estão sendo coletados nesse projeto. Então, né, em conversa com o João, a gente achou melhor falar de um assunto um pouquinho diferente, né, que seriam outras atividades que nós estamos fazendo no IFES, né, e que nós temos total interesse. O Laércio está aqui, e o João também já está no mesmo grupo, né, que eu, né, do grupo que nós estamos discutindo aí, uma das ações com público-alvo de escolas do município, né, para o planejamento estratégico do IMA. Nós temos total interesse de que essas ações que nós estamos fazendo no IFES também possam ser realizadas em parceria com o IMA, né, para esse público-alvo. Então, eu vou aqui projetar minha tela e, nesse meio tempo, eu vou aqui desligar minha câmera, tá, gente, para não atrapalhar. Vamos lá. Ok, vocês estão vendo aí, gente, a apresentação? Sim. Estamos. Beleza, pessoal. Bom, então, a ideia aqui, pessoal, era falar com vocês sobre ações que nós estamos realizando né, em projetos de pesquisa em educação, né, mudando um pouco o foco aqui das ciências biológicas. Como Flávia falou, né, agradeço pela introdução, Flávia. Eu sou biólogo, né, eu sou formado eu tenho bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas pela UFES. Fui orientado na graduação, no mestrado e no doutorado pelo mesmo orientador, acredito que boa parte de vocês deva conhecer, se não todos, né, o professor Yuri Leite, lá da UFES. Mas eu costumo dizer que eu tive uma oportunidade muito legal, né, durante a minha formação, que foi de participar da implementação de um laboratório. Quando eu entrei lá no laboratório, na verdade o laboratório nem existia ainda, né? A gente brinca que existe um grupo de 4 sócios fundadores, né, do LAMAB, né, do Laboratório de Massozoologia e Biogeografia da UFES, e ao longo desse período, né, que eu fui orientado pelo Yuri, eu pude trabalhar com 3 coisas diferentes dentro da biologia. Eu fiz, né, meu trabalho de conclusão de curso com um estudo ecológico. Depois a monografia, o mestrado, eu trabalhei com morfologia e sistemática, né, e no doutorado eu trabalhei com um pouquinho de cada coisa, né, mas sempre estudando mamíferos, né, de preferência pequenos mamíferos. Depois, no mestrado e doutorado, eu me dediquei a um grupo específico de pequenos mamíferos, certo? Bem, então, assim, o que eu queria falar para vocês eu preciso, assim, eu acho que fazer um pouquinho, né, de um apanhado dessa minha história, não para autopromoção, gente, por favor, não me atreveria a fazer isso, mas só para que vocês entendam por que eu enveredei, né, para trabalhos em educação. Também não é uma questão, não estou me justificando, né, acho que não precisaria disso,
é simplesmente para que vocês compreendam, né? Poxa, ele vai falar aqui sobre trabalhos em educação, mas a formação dele não é em educação. Puxa, será que realmente faz algum sentido? Eu queria mostrar para vocês que uma vez que entrei no IFES, eu comecei a trabalhar com educação. E, a princípio, foi meio que na obrigação, tá? Assim, porque os alunos demandavam isso da gente, né? E todos os biólogos do campus acabavam trabalhando com educação meio que à reveria. A gente não tinha muita intenção de fazer isso, mas no meu caso eu tomei gosto pela coisa, tá? Tomei gosto mesmo. Aprendi a respeitar muito os trabalhos em educação, né? É muito comum nas outras áreas da ciência, né? Das ciências biológicas e ciências exatas, se ter certo receio com trabalhos na área de humanas que não são documentais, que não trazem números, que não têm um método hipotético dedutivo tão assim bem aplicado, né? Mas eu percebi que não é por aí, gente. Existem outras formas de fazer ciência e elas trazem resultados muito realmente robustos, tá? Então, assim, para começar essa história, né? Como eu falei com vocês, a maior parte do tempo eu trabalhei com morfologia, né? De mamíferos. Então, o grupo que eu estudei bastante foram os Erythrozoontidae, né? Para quem não conhece, o grupo dos porcos espinhos neotropicais, né? Os ouriços cacheiros. Então, eu trabalhei com esses bichos, principalmente a partir do meu mestrado, trabalhei com morfologia. Então, aqui vão aparecer algumas características, mas eu não vou me aprofundar nisso, não é meu foco aqui, tá, gente? Mas, enfim, trabalhei com um grupo que tinha uma confusão sistemática grande e que tinha pouquíssimo estudo morfológico, ou pelo menos estudo de variação morfológica em uma escala maior, né, mais abrangente. Então, eu trabalhei com esses bichos, perceba, esses crânios estão em escala, tá, gente? Então, um animal muito maior do que outro, mas, assim, de espécies diferentes, e com morfologia craniana bastante diferente. Essas são as principais características diagnósticas desses dois grupos, e eram potenciais gêneros na época, né? Havia sugestões de que esses dois grupos seriam dois gêneros, e aí eu fiz um trabalho tentando avaliar se essas características morfológicas e morfométricas, elas davam respaldo para esses dois gêneros. Bom, enfim, depois, no doutorado, eu já passei a trabalhar com filogenética, né? Não foi algo assim muito natural para mim, quer dizer, a filogenética sim, mas a filogenética a partir das moleculares foi algo que eu tive que aprender no doutorado. Não sei se Carol Loss está aí, mas Carol Loss me acompanhou e eu tenho muito a agradecer que ela me ajudou muito, muito, muito nesse período. Então, assim, a gente fez uma proposta filogenética para esses grupos e depois tentou ver se havia algum tipo de correspondência. E aí, por esses nomes que estão nessas barrinhas aqui na lateral, ó, vocês podem perceber que não há correspondência. Esses aqui seriam os nomes dos gêneros, né? Esfigurus e Coindu. Então, não há monofilia recíproca entre esses dois gêneros. Então, essa proposta filogeneticamente não faria sentido. Mas, morfologicamente e morfometricamente, ela faria. E aí, como resolver essa confusão? A ideia, então, foi tentar estudar mais a fundo essas características morfológicas e morfométricas e tentar depois entender como foi a evolução dessas características. Então, se eu tivesse que resumir minha tese de doutorado em uma figura, seria essa figurinha aqui, né, que diz quais foram os potenciais, os mais prováveis eventos evolutivos que culminaram, né, na diversificação das características que eu tinha analisado, principalmente as características morfológicas, né? Para as morfométricas eu fiz alguns testes, mas os testes eles não foram tão importantes assim porque os grupos, né, tinham uma divergência maior em termos de morfologia, de morfometria do que morfologia, certo? Então, assim, fiz essa sinopse bem rapidinha aqui, né, de como foi a minha formação acadêmica. Mas aí, né, ainda quando eu estava no doutorado, eu comecei a dar aulas em faculdades particulares, né, em duas faculdades particulares lá da Grande Vitória. E
nessa oportunidade, eu comecei a orientar alguns trabalhos, né, ainda dentro das ciências biológicas. E aí, esses trabalhos, logicamente, eles estavam muito alinhados com o que eu vinha fazendo. Então, através da participação em trabalhos de colegas ou da observação de trabalhos de colegas, a gente foi percebendo algumas lacunas do conhecimento, né, aonde eu convidei alunos para trabalharem com metodologias muito próximas daquelas que eu estava aplicando, que eu tinha aplicado no meu mestrado, que eu estava aplicando no meu doutorado. Então, aí eu convidei um aluno para trabalhar com um animalzinho chamado marmosa murina, né, para que ele fizesse uma avaliação morfológica e morfométrica de grupos, né, populacionais dessa espécie aqui do Espírito Santo, né, visando checar se havia alguma correspondência morfológica e morfométrica com uma proposta de barreira geográfica para essa espécie que teria sido imposta pela região do Rio Doce, né? Enfim, então esse aluno fez as mesmas medições que eu vinha fazendo, a gente fez uns testes similares para ver se havia alguma correspondência, a gente percebeu que não havia, né? Correspondência morfológica e morfométrica para isso. Depois, eu não coloquei aqui, mas teve uma outra aluna que trabalhou com uma espécie bem similar a essa, seria uma Marmosopsis incanus, né? Também para o mesmo estudo, certo? E depois eu acabei orientando, já aqui no IFES, um aluno que fez uma avaliação, ele tinha uma proposta, né, de avaliar morcegos da espécie Stunira lilium, né, para ver se havia uma correspondência entre a variação morfológica e morfométrica desses animais e alguns clados que haviam sido encontrados, né, por dados moleculares a partir da tese, da dissertação de mestrado da minha esposa. Então, a minha esposa e eu orientamos esse aluno, né, aqui do IFES. Bem, esses foram os primeiros trabalhos que eu realizei nessa área. E aí eu já estava no IFES nesse momento, e aí começaram as demandas para a realização em trabalhos em educação, né? Bem, como eu vinha trabalhando com essas pesquisas, né, da área das ciências biológicas, assim como outros colegas, eu resolvi tentar unir o útil ao agradável. Então, a ideia foi o quê? Vamos tentar fazer alguns desdobramentos desses trabalhos biológicos para a área de educação, certo? Houve ainda outros trabalhos, né, aqui no IFES, mas aí com outros grupos taxonômicos. Eu tive, né, o apoio de alguns pesquisadores, né, porque não são grupos que eu domino tanto. Então, eu tive um trabalho, né, que amostrou uma série de áreas aqui de Santa Teresa para se fazer uma avaliação da distribuição, né, do gradiente altitudinal de aves, certo? Esse trabalho teve né, a colaboração do saudoso professor Eduardo Simão, né? E aí esses 3 meninos que estão na foto, eles tocaram esse projeto comigo, mesmo depois da ausência do Simão. E depois desse trabalho, ele ganhou corpo e a gente foi fazer uma amostragem um pouco mais, assim, robusta de uma área mais alta aqui do município de Santa Teresa, que é próxima ali da reserva biológica Augusto Husk, né? E aí nós incluímos nesta área também uma amostragem de anfíbios. E aí nós tivemos a colaboração do professor, né, Rodrigo Ferreira Barbosa. Talvez, não sei se eu falei na ordem, tá, Rodrigo? Se eu não tiver falado, me desculpe. Mas, enfim, então o Digão, né, o famoso Digão ajudou a gente nesse trabalho também, né, porque a gente amostrou anuros nessa oportunidade. E aí, esses trabalhos foram os primeiros que começaram a ter frutos na área de educação. Então, desculpe, aqui essas imagens aqui são para mostrar dessa segunda oportunidade de amostragem que nós tivemos, né, aí já com aves e anuros, nessas áreas do entorno da reserva Augusto Husk. Bom, então, como eu vinha falando, esses trabalhos começaram, então, a trazer frutos para a gente, né, com esses desdobramentos
para a área de educação. Então, o primeiro deles foi daquele aluno, né, o Paulo Torresani, que ele trabalhou, né, a visão talvez um pouco deturpada e de uma forma bastante coloquial aqui, aquela visão, né, desfavorável que os morcegos têm com a maior parte da sociedade, né? Então, neste trabalho foi o primeiro onde eu pude começar a tatear a área de educação, certo? Então, o Paulo, ele fez um trabalho muito, muito bem elaborado, do ponto de vista metodológico e da aplicação dele, mas aí eu fazendo a meia-culpa aqui, do ponto de vista de referencial teórico, eu fiquei devendo bastante nesse trabalho, né? Eu não tinha muita bagagem na área de educação para poder orientar. Por sorte, nós contamos com a ajuda de um professor lá do campus, né, o professor Charles Moreto, que nos ajudou, né, nesse trabalho. E o trabalho ficou bem interessante, né? Então, ele fez um resgate, né, do que seriam os morcegos, qual é a visão que a população tem dos morcegos, e foi trabalhando alguns mitos e verdades, desmistificando, tentando fazer algo voltado mais para a educação ambiental, certo? Essas imagens aqui do lado são desdobramentos do trabalho, né, sobre aves e anuros que nós fizemos, né, com aqueles 3 alunos que eu mostrei na foto anteriormente, o Pedro, o Jardel e o Wesley, né, e também tivemos a Fernanda depois integrando esse grupo. Deste trabalho, nós tivemos 5 monografias acadêmicas, né? Então, esse trabalho foi um dos que nos reverteu mais frutos na área ambiental, na área educacional. Um deles foi para a utilização de uma ferramenta didática, né? Avaliação dessa ferramenta. Outro foi também para a área de educação ambiental, né? E um foi sobre ensino-aprendizagem de anuros, e o último, foram 2 áreas de educação ambiental, perdão, e o último foi uma investigação sobre etnoconhecimento de aves, né, em 2 áreas de Santa Teresa. Bem, eu não vou ficar dando detalhes dos trabalhos aqui, porque, né, senão isso vai ficar maçante, mas eu só estou querendo dar uma certa atenção nesse momento para quando o jogo começou a virar, né, nas minhas pesquisas mais corriqueiras, né? Então, nesse momento, eu percebi que eu tinha mais, assim, área para trabalhar no meu campus, nas pesquisas em educação, do que necessariamente nas pesquisas em ciências biológicas, né? Aí, neste momento também, foi um momento que eu passei por um processo de sobrecarga de trabalho muito grande no campus. Eu ocupei um cargo de gestão no campus e eu acabei, né, me envolvendo também com aquelas pesquisas que me traziam menos complicações para cumprir as funções do trabalho do cargo que eu vinha ocupando. Então, as pesquisas em educação eram mais tranquilas de levar do que as pesquisas que envolviam o campo, né? Tanto financeiramente quanto logisticamente, né? Então, a logística, vocês sabem melhor do que eu, né? A maior parte de vocês está em campo, né? Ou passou por campos, né? Por pesquisas que tiveram atividade de campo bastante intensa. Vocês sabem quanto o campo é caro e o quanto o campo é oneroso do ponto de vista de entrega, né, de trabalho de campo. Enfim, então, as pesquisas em educação eram mais fáceis para que eu pudesse conduzir naquele momento. Mas eu ainda me sentia muito na dívida com os meus alunos, né, pelo fato de eu não ter a mesma bagagem que eles tinham, certo? Então, eu percebi que eu precisava, né, estudar com eles e estudar por conta própria alguns trabalhos clássicos, né, me atualizar nas áreas de pesquisa que nós estávamos trabalhando, para que eu pudesse, de fato, orientar esses alunos com
a devida riqueza que eles mereciam, certo? Então, nesse momento, eu comecei a me debruçar sobre alguns trabalhos, né, específicos em educação. Então, esse foi um trabalho que eu julgo que foi o grande divisor de águas, né? Foi um trabalho especificamente de educação, né? Onde o objetivo aqui era avaliar a prática docente de alguns professores, aliás, do máximo de professores que a gente pudesse encontrar aqui de ciências e biologia no município de Santa Teresa, né, e em São Roque, que é a nossa área, assim, de abrangência mais corriqueira. E aí, nesse trabalho, junto de um colega do campus, né, ele é servidor do campus também, e eu orientei no seu trabalho de conclusão de curso e também eu co-orientei no seu trabalho de mestrado, né, a gente estudou para valer educação, né? Então, a gente foi atrás de compreender como eram as tendências pedagógicas, quais eram os principais autores nessa área, como que foi a formação, né, de professores até certo momento na história, né, da educação brasileira. A partir daí, como que as coisas foram mudando. Então, esse gráfico aqui, né, que está embaixo à esquerda de vocês, ele representa mais ou menos isso, ele representa uma mudança, né, de paradigma na formação de professores, na formação de alunos e de professores, né. Então, nesse trabalho, realmente, eu precisei estudar para acompanhar o aluno, né, e para que eu pudesse atuar com ele. E a gente percebeu que, a partir realmente aqui dos anos 90, existiu uma renovação nas formas de se formar alunos e se formar professores, né? Tanto nas práticas que são ensinadas ou que são assim difundidas como as mais eficazes, quanto na utilização dessas práticas, né? Muitos de vocês, né, talvez estejam, não sei se estão, mas talvez se vocês fizerem um apanhado aí na memória de vocês, talvez vocês se lembrem, né, para quem foi aluno ou para quem estava formando professores nessa época, houve uma mudança a partir do início dos anos 90 na forma de se realizar certas estratégias de ensino nas escolas e principalmente na hora de implementar isso com os professores, né? Enfim, então esse foi um grande divisor de águas para mim, certo? E depois a gente foi aplicando essa teoria em alguns trabalhos, né, que falavam sobre ensino-aprendizagem, né? Então a gente realizou 2 trabalhos sobre o ensino de evolução e a gente buscou implementar esses conhecimentos obtidos nesse trabalho de ensino-aprendizagem de evolução biológica, né? Tentando, de alguma forma, fazer um paralelo entre as estratégias de ensino-aprendizagem e o objetivo que se tem com isso, principalmente o objetivo que se tem para além do ensino dos conhecimentos corriqueiros, né? Não é simplesmente pegar o livro didático e explicar o que está ali, mas tentar trazer algo a mais, né? Algo que some e que seja relacionado ao conteúdo que está sendo trabalhado. O que eu quero dizer com isso? Há várias perspectivas, né, para isso. Então, assim, é mais fácil a gente pensar eu estou trabalhando com ciências, com biologia, puxa, eu vou, então, trazer, para além do conteúdo, eu vou trazer educação ambiental, né, porque educação ambiental me ajuda a formar cidadãos mais conscientes, mais preocupados, né, com as questões ambientais. Ótimo, mas a gente pode trazer outras coisas, a gente pode trazer atualizações sobre o estado da arte, né, naquele conteúdo. Então, a gente vai estar fazendo o quê? Uma alfabetização científica. A gente pode fazer com que esses alunos sejam imersos, né, numa forma de se aprender que utilize mais
metodologias científicas, então o aluno ele experimenta a ciência na prática, então essas coisas a gente começou a colocar nesses trabalhos, né, a partir daquele anterior que eu citei, que mudou a minha forma, né, de me relacionar com os trabalhos do meu campus, né, na área de educação, certo? E daí, a gente começou a estabelecer certas linhas de pesquisa. Nós temos um grupo de pesquisas, né, lá no IFES, que a gente chama de Grupo de Pesquisas em Educação, né? Nossa, o nome é super original, né? Não podia ser mais original do que isso. Vamos fazer um grupo para estudar, para, né, fazer pesquisa em educação? Vamos. Como vai ser o nome dele? Grupo de Pesquisa em Educação. Mas, na verdade, é porque quando nós criamos esse grupo, o IFES não tinha praticamente grupo de pesquisa nenhum, porque foi lá nos primórdios mesmo da estruturação, né, da Pró-Reitoria de Pesquisa no IFES, né, das diretorias de pesquisa, da diretoria de inovação lá na Pró-Reitoria de Extensão. Então, quando isso estava sendo estruturado, né, os nomes eram os mais a disponibilidade de nomes era a maior possível. Então, nós vamos criar um aqui, né, bem genérico, para já segurar esse nome para o nosso campus, né? E aí ficou o grupo de pesquisa em educação. Hoje ele abarca pesquisadores de todos os campos, não só do nosso campus, porque, né, quando se fala em grupos de pesquisa em educação, no IFES as pessoas querem participar desse que já está criado, que já está em funcionamento. Bem, e aí, a partir desses trabalhos que nós viemos realizando, uma das áreas um dos assuntos que mais me interessou foi a aprendizagem significativa, né? Então, nos trabalhos que nós realizamos atualmente, no meu grupo, e principalmente os que eu oriento, a gente sempre tem como referencial teórico, ou principal, ou pelo menos um acessório, né, a aprendizagem significativa, né, do David Ausubel, né? Para quem não conhece, o David Ausubel foi um psiquiatra americano, né, que se dedicou a estudar a psicologia da educação, né? Então, ele postulou uma metodologia de ensino, né, que ela beira a exatidão, sabe? Então, para nós que trabalhamos com uma ciência um pouco mais exata, né, apesar a gente procura números, né, para poder fazer análises estatísticas e corroborar as nossas hipóteses, ou não. Essa metodologia ela beira essa possibilidade de quantificação, né? Por quê? Você parte de organizadores prévios que você oferece aos alunos ou que você obtém dos alunos, né? Não é exatamente a ideia de Paulo Freire, tá, gente? É um pouco diferente disso, né? Porque, na verdade, você pode tanto ofertar quanto obter dos alunos esses organizadores prévios. Seriam conhecimentos bem básicos sobre o que você quer ensinar, certo? Depois você oferta conhecimentos, né, conceitos que serão os pilares da construção do que você quer ter como objetivo final, certo? Então, esses conhecimentos, eles vão sendo ofertados, né, agora eles precisam ser ofertados para os alunos, e no final, a estratégia final disso é que você alinhave com os alunos, né, a relação entre os organizadores prévios, esses conceitos subsucessores que foram oferecidos ao longo do processo, para que se tenha uma aprendizagem definitiva, né, daquilo que foi trabalhado, certo? Esse quadro aqui foi um aluno que defendeu recentemente uma monografia lá no campus que fez, e a gente achou que define bem como seria esse processo, né?
A partir de uma nova informação potencialmente significativa, né, que poderiam ser tanto os organizadores prévios ofertados quanto os obtidos do conhecimento que os alunos já têm, né, você relaciona esse conhecimento, que seria o A, né, com outras coisas que serão oferecidas para assimilação, para aprendizagem. Aí, esses conhecimentos subjunsores, né, acabam sendo, eles acabam ficando disponíveis na estrutura cognitiva do sujeito, certo? Daí, o próximo passo é procurar uma interação entre o que já se tinha e o que foi oferecido de novo, né? Para que, a partir do momento que essa interação aconteça, você tenha uma assimilação obliteradora, né? Um aprendizado definitivo, né? Significativo, do conhecimento, do novo conhecimento que era o objetivo final desse processo de ensino-aprendizagem, certo? Então, essa estrutura é uma estrutura que a gente busca implementar em todas os nossos trabalhos atualmente. Então, o nosso referencial teórico sempre passa pela aprendizagem significativa, né? E aí, qual a metodologia que vocês usam para isso? Bom, aí depende de como a gente pode implementar, qual a liberdade que nós temos de implementação disso nos nossos laboratórios, né? Quais são os nossos laboratórios? As escolas onde os nossos alunos estão inseridos, né, para a realização dos seus projetos de pesquisa, né? Então, em muitos locais se tem liberdade total para tirar o aluno de sala de aula, para levar os alunos para outros espaços, para se trabalhar com ferramentas que a gente pode ceder do campus, ou ferramentas que a gente possa construir com os alunos. Em outras escolas nós não temos tanta liberdade assim, tá? Em outras escolas o espaço que nós temos é a sala de aula com os materiais e equipamentos que estão disponíveis naquele local. Então a gente não tem como avançar muito além daquela estratégia de uma aula expositiva com algumas outras atividades que se possa ser feita aí num espaço mais controlado e com um tempo também muito mais escasso, certo? Então, o que a gente vai fazer, infelizmente, nós só sabemos depois que a gente, né, ajusta com a escola qual o espaço que será dado para a gente, né? Qual a liberdade que será dada para a gente, certo? Mas essa estrutura aqui desse quadro, ela é sempre implementada, ok? E daí, a partir desse referencial teórico, a gente começou a fazer alguns trabalhos em linhas de pesquisa mais específicas, né, em educação. A principal delas é ensino-aprendizagem, né? Então, a gente busca uma forma de ensinar que tenha um resultado potencialmente positivo, ou mais positivo do que aquilo que já se faz normalmente, né? Uma aula expositiva, rápida, com a apresentação de slides, ou uso de quadro, o que quer que seja. Então, a gente sempre busca uma ferramenta. Além disso, testa o uso dessa ferramenta, tanto no que diz respeito à sua eficácia e, principalmente, viabilidade. Não adianta a gente chegar e mostrar que existe uma metodologia de ensino que é super eficaz se ela não for viável para a realidade dos professores de ensino fundamental e médio, sabe? Onde, né, infelizmente, esses personagens normalmente estão abarrotados de carga horária. Então, se você oferece uma alternativa para esses professores, né, de mais trabalho, dificilmente ele aceita, porque a menos que o resultado seja muito, muito melhor, né? Agora, se você oferta alguma coisa que o resultado é bom, ou complementarmente bom, e ainda assim isso não onera
o esforço do professor, a carga horária que ele já tem, que já é muito alta, é bem provável que eles sejam adeptos a isso, certo? Então, a nossa ideia sempre é essa. Sempre a gente termina falando, olha, essa estratégia foi boa ou não foi boa e a viabilidade é essa, né? Dá para fazer, não dá para fazer, depende desse tipo de esforço, depende dessa infraestrutura, depende disso ou não depende de nada. Então, a gente sempre, no final, a gente sempre tenta deixar disponível para os professores, né, aquilo que quase como se fosse um protocolo de como fazer aquela estratégia gastando o mínimo de tempo possível, né, gastando o mínimo de esforço possível. A gente sempre tenta deixar isso como recado, certo? Então, esse trabalhinho aqui foi um trabalho um pouco mais abrangente que nós fizemos no campus, onde a gente conseguiu agrupar alguns professores, né, tanto com relação à sua forma de abordagem, quanto como aos conteúdos que eram abordados, né? Então, a gente acompanhou 2 grupos de alunos, né, durante o ano inteiro de aula, um grupo do primeiro ano do ensino médio, o outro grupo do terceiro ano do ensino médio, para tentar avaliar como esses alunos entravam, como eles progrediam no primeiro ano e como eles saíam no terceiro ano, né? O tema aqui que nós escolhemos, por conta assim, da disponibilidade dos professores com estratégias e com conteúdos um pouco assim opostos, né, para a gente pudesse avaliar, foi manejo de pragas, né, em culturas agrícolas, porque, né, só para lembrar, o nosso campus, ele trabalha com 2 cursos do ensino médio, um em agropecuária e um em meio ambiente. Esse tema ele é abordado nos 2. Obviamente que na agropecuária ele é abordado com mais ênfase, certo? Mas ele é abordado nos 2 cursos. Então, a gente também comparou os 2 cursos para ver como que ficava, né, a mensagem para esses alunos. Além disso, a gente aproveitou para avaliar também como era a aprendizagem dos alunos sobre o principal grupo, né, que é abordado nessa época, nesses conteúdos, que é o grupo dos insetos. Né? Quando se fala de controle de pragas agrícolas, 90% do tempo é para se falar em insetos. Então, nesse momento também se fala sobre anatomia, fisiologia, ecologia de insetos. Então, o professor aborda de uma forma bastante tradicional, né, tanto nos conteúdos quanto na forma de manejo, tanto nas estratégias, né, pedagógicas, quanto nas formas de manejo, e outro professor, que fica 3 anos também com essa turma, ele aborda de uma forma menos tradicional, um pouco mais alternativa, e também trabalha com métodos alternativos de controle de manejo de pragas, né, agrícolas. Então, a gente percebe, né, que há um aproveitamento maior no que diz respeito tanto a aprendizagem sobre os conteúdos, quanto, né, uma diversidade maior de formas para se controlar essas pragas. A gente percebe que isso é mais bem percebido pelos alunos do meio ambiente. Aí você poderia argumentar, mas a turma do meio ambiente, ela não é melhor de rendimento do que a turma do agropecuária? Não, em termos de rendimento, né, nas disciplinas, elas são muito... A gente tem 3 turmas de agropecuária e uma de meio ambiente. Então, nós escolhemos a turma de agropecuária que tinha um rendimento mais próximo de meio ambiente. Então, o rendimento geral dos alunos era bem próximo. Então, na verdade, isso aqui tem muito mais a ver com o quê? Com a forma de abordagem, né, dos professores e também com o que é oferecido para eles, quais conteúdos. Então, esse trabalho é um trabalho que a gente está tomando bastante cuidado, juntando mais evidências de outros alunos que ainda estão pesquisando essa área, para a gente poder fazer uma produção bem robusta desses dados e publicar, né, numa revista um pouquinho mais nobre, né, no que diz respeito ao fator de impacto dela. Então, esse trabalho, na verdade, aqui eu estou falando de 2 trabalhos diferentes, a gente tem mais 2 que estão sendo preparados para essa publicação.
certo? Bem, enfim, então essa primeira parte, né, do ensino-aprendizagem é talvez, né, a linha de pesquisa mais comum na nossa, mais corriqueira nos nossos projetos. Mas a gente tem outras linhas, né? A outra diz respeito à alfabetização científica, né, e divulgação científica. A gente tem alguns trabalhos nessa área, né, onde a gente trata, além dos conteúdos, né, a gente traz conteúdos, além dos conteúdos já previstos no material didático do professor, a gente traz conhecimentos mais atualizados sobre aquela área da ciência, né, ou a gente trata esse conteúdo de uma forma bastante científica mesmo. Então, toda a investigação, todo o processo de estudo é feito a partir de uma metodologia que vise simular um processo de investigação científica mesmo, né? Lógico que o conteúdo é abordado integralmente, a gente não dispensa certas metodologias um pouco mais tradicionais, né? Mas quando nós temos espaço e liberdade para isso, o foco é primariamente, né, e mais assim, e principalmente, melhor dizendo, para essas estratégias mais científicas, né, estratégias que mergulhem o aluno numa estratégia, numa metodologia um pouco mais científica, certo? Gente, eu vou pedir só um instantinho para vocês aqui, porque minha tomada acusou aqui que não está bem conectado. Eu só vou aqui conectar meu carregador. Só um instantinho, com licença. Pronto, pessoal, desculpem, mas era realmente isso, a tomada não estava bem conectada. Ok, beleza, continuando. Então, outra linha de pesquisa que nós temos aqui é educação ambiental, né? Então, a gente, novamente, né, como eu disse, a gente atua sobre a teoria da aprendizagem significativa, mas o foco aqui é trazer algo a mais. E aqui é trazer uma mudança de percepção, uma investigação da percepção, algo do gênero, né, sobre aquele aspecto biológico que está sendo trabalhado. Via de regra, a gente trabalha com animais, né, os colegas da botânica com o estudo de botânica, alguns com ecologia, né? Porque os alunos, quando nos procuram, muitas vezes eles já têm uma ideia, né, de qual grupo taxonômico eles gostariam de abordar, ou qual assunto eles gostariam de abordar nas suas pesquisas. Por quê? Porque muitas vezes os alunos já chegam, né, com alguma articulação feita com a escola, onde eles vão implementar o projeto de pesquisa. E aí, a sugestão vem normalmente do professor que cede o espaço. Olha, um assunto legal que a gente podia trabalhar aqui com essa sua ideia é esse. Então, a gente acaba adequando os nossos trabalhos para isso. Esse trabalho foi um trabalho onde nós tivemos liberdade total. Por quê? Porque a minha aluna, a minha orientanda, ela era a professora, né? Ela já trabalhava como professora, então, ela pôde dedicar o tempo que ela quis, o esforço que ela pôde fazer, e o grupo taxonômico que nós acertamos que era melhor. E aí, né, como eu falei anteriormente, o grupo que eu domino mais é o grupo de mamíferos, então ela fez uma estratégia de educação ambiental com mamíferos, trabalhando tanto espécies exóticas quanto espécies nativas de mamíferos, né? E aí, aquilo que já era esperado, as espécies exóticas normalmente são aquelas mais difundidas, né? Mais cativantes, mesmo tentando pegar espécies, né, do mesmo grupo que fossem bastante similares, a gente não tem tantos carnívoros cativantes quanto
nas Américas, aqui, ou melhor, na nossa região, aqui na Mata Atlântica, quanto tem carnívoros cativantes em outros locais do mundo. Então, o trabalho demonstrou que essa visão inicial, esse sentimento, a gente já esperava por isso, mas foi importante quantificar, né, trabalhando com 4 turmas diferentes, 2 tendo a cada 2 pares de turmas, a gente colocou, né, um tratamento específico. Então, a gente percebeu que, eu trouxe só uma tabelinha aqui, tá, gente, mas a gente tem 4 tabelas dessa lá, que essa aqui é só uma turma, a gente tem mais 4 turmas, mas com tabelas semelhantes a essa, e o resultado final é esse, que o sentimento inicial, né, essa percepção inicial que se tem de um grupo taxonômico, ele é muito importante para se tornar aquele processo de ensino-aprendizagem mais interessante para o aluno. Lógico que cabe, né, ao professor tentar contornar essas especificidades de cada conteúdo, né, mas o que a gente quis fazer aqui não era chover no molhado, era simplesmente falar que há necessidade dessa preocupação. Se você vai trabalhar um conteúdo mais desagradável, um grupo taxonômico que não é tão chamativo para a maior parte das pessoas, você precisa levar isso em consideração, certo? Na hora de preparar o seu material. Porque, eu dou aula de zoologia de vertebrados há 0 a 12 anos, né? Não, 13 anos. E é bem comum que, conforme a gente vai chegando nos grupos taxonômicos mais próximos do humano, o interesse dos alunos vai aumentando, né? Se você fizer uma pesquisa rápida, né, você vai perceber que das zoologias, a de vertebrados é que os alunos normalmente mais gostam, no geral. Por quê? Porque, né, a gente gosta daquilo que é mais semelhante a gente. Então, isso deve ser levado em consideração para a zoologia, para a botânica, para qualquer conteúdo, né? Quanto menos interessante, menos agradável aquilo for para a maioria, mais preocupação você tem que ter com isso. Beleza? Então, era essa a ideia desse trabalho. E um último ponto que a gente tem tateado aqui é no desenvolvimento ou no uso de certas tecnologias de educação. Isso daqui é uma imagem, né, do esqueleto de um site que nós criamos para o ensino de biologia celular, né? Aqui ele está sequinho, não tem muitas informações. Esse foi o template básico, e depois as informações foram colocadas, né? E a ideia é que esse site ele fosse bastante interativo, lógico, dentro dos limites que nós tínhamos de programação, né? Esse trabalho ele contou com a colaboração de um aluno, e um ex-aluno do campus, né, que, na ocasião, ele estava cursando o nosso curso de Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu não sei se ele está ainda no IMA, mas ele era colaborador aí de vocês no IMA, é o Júlio César Reis, né? Então, o Júlio foi quem programou o site, né? E quem alimentou o site foi um ex-aluno nosso, né, o Marcos Gabriel, que alimentou e depois validou a ferramenta. Ele levou para uma escola, o professor utilizou, né? Antes disso, ele validou com professores do nosso campus e de outras instituições para ver se estava ok, se a forma que o conteúdo estava sendo abordado estava adequada, se, né, as ferramentas disponibilizadas eram interessantes, e depois ele foi e aplicou isso em 2 escolas. E o resultado foi muito bom, né? Houve uma preocupação muito grande com a questão da inclusão, né? O site ele era todo áudio descrito, então os textos eles eram lidos, né? Você tinha a opção aqui de botar o assistente de voz ou não. O assistente de voz ele carregava na página, você carregou a página, ele estava ligado, né? Para que a pessoa com baixa visão ou, né, deficiente visual, ela já tivesse essa ferramenta implementada. Se ela não quisesse, né, se o usuário não quisesse, bastava desligar e os textos paravam de ser lidos. Então, foi bem interessante, né, porque, além de tudo, essa ferramenta permitia que o professor medisse o tempo de uso dos alunos, medisse a quantidade de acessos,
medisse o desempenho deles na utilização das várias ferramentas avaliativas que tinha. Então, o professor podia trabalhar o conteúdo todo, do início ao fim, com esse site, né? Enfim. E, atualmente, a gente está fazendo outro trabalho parecido com esse, mas o foco aqui não é necessariamente o ensino-aprendizagem, o foco é maior ainda na inclusão, eu falo dele daqui a pouquinho, beleza? Bom, atualmente, né, na área de educação, nós temos 4 projetos em execução. O primeiro deles, né, é esse que eu vinha comentando anteriormente, que é a solução tecnológica para acessibilidade audiovisual, audiovisual do acervo da coleção zoológica do IFES, né, uma abordagem inclusiva. Então, aqui a gente está coletando informações da coleção. A nossa coleção didática ela é bem pequena, né, é uma coleção quase que oportunística, a gente não faz coleta, a gente só recebe material que as pessoas do entorno doam, e aí a ideia era ter uma ferramenta, né, que ajudasse para que pessoas deficientes visuais pudessem ter informações, as mesmas informações ou similares àquelas que uma pessoa com visão normal consegue ter, né? Então, os materiais estão sendo todos audiodescritos, né? Além disso, a gente também está fazendo um catálogo, né, de imagens bem detalhadas para que elas possam ser aumentadas ao máximo. Então, pessoas de baixa visão vão conseguir visualizar certas coisas. A gente está tentando ter muito cuidado com o contraste das imagens, tudo que está sendo audiodescrito está em texto também para pessoas que tenham deficiência auditiva, né? Então, tudo que está audiodescrito também está em texto. Essa ferramenta está em desenvolvimento, é bem provável que nos próximos meses, é bem provável que até o fim do ano, pelo menos, a gente tenha isso já pronto, pelo menos um protótipo dela, né? Outros 3 trabalhos, perdão, eles estão mais ou menos alinhados com as outras linhas de pesquisa que eu vinha falando anteriormente. Os dois, o segundo e o terceiro aqui dessa lista, eles são alinhados com a linha de pesquisa de educação ambiental, né? Então, a percepção dos alunos de Santa Teresa sobre a fauna de primatas viventes na região. A ideia aqui é trabalhar com etnozoologia aliada à educação ambiental, né? Então, a gente não vai fazer uma educação ambiental só com os alunos, a gente quer que isso seja oferecido também para os familiares desses alunos, né? E o outro é uma educação ambiental com serpentes, estudantes... não, perdão, me confundi. O primeiro aqui, ele não é assim. Na verdade, a gente vai trabalhar com algumas ferramentas típicas, né, de estratégia de ensino, aprendizagem mais ativas, né, metodologias ativas de ensino para se trabalhar educação ambiental. Esse terceiro, sim, o educação ambiental com serpentes, estudantes com mediadores visando a mudança de percepção. Aí aqui sim, a gente vai trabalhar com informações etnozoológicas, né, tanto dos estudantes quanto dos seus familiares, para se fazer estratégias que visem, né, a mudança de percepção sobre serpentes, e depois que isso seja levado, né, de volta para os responsáveis por esses estudantes. E o último, né, é bem assim, bem intrínseco da área de educação, né, que vai trabalhar sobre estratégias de ensino-aprendizagem, práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores de Ciências e Biologia no município de Santa Teresa. Esse aqui visa investigar, tentar quantificar, né, o quanto os professores utilizam, né, de cada metodologia de ensino, de cada tendência educacional, né, para fazer, um trabalho de diagnóstico mesmo, para que depois a gente possa atuar nessas escolas, visando potencializar o uso dessas estratégias, dessas tendências educacionais e sugerir a implementação de outras, né, se for viável, necessário ou do interesse dos professores. Bom, pessoal,
o que eu tinha para expor para vocês era isso, tá, gente? Eu queria agradecer aqui, né, as pessoas que foram citadas aqui nesse trabalho, né, nessa apresentação, né, os meus orientandos e ex-orientandos, todos os pesquisadores do grupo de pesquisas em educação do IFES, que, né, tem trabalhado com a gente. Eu esqueci de falar que a gente está elaborando uma publicação sobre esses temas, né, a gente está tentando organizar nessas frentes que eu coloquei para vocês aqui, né, os trabalhos de todos os colegas do campus que têm pesquisado nessa área, né, tentando fazer publicações mais robustas. A gente não sabe se vai ser uma publicação só, bem grande, de repente um livro sobre isso tudo, ou publicações, né, artigos grandes sobre cada linha de pesquisa, mas é possível que isso saia em breve também, né? E eu não posso deixar de agradecer também os nossos órgãos de fomento que forneceram as bolsas que foram atribuídas a muitos desses projetos, né? O IFES, a CAPES, o CNPq e a FAPES. E, óbvio, que eu agradeço aqui ao IMA pela oportunidade, né, de estar aqui trabalhando com vocês, né, coordenando o projeto, né, de monitoramento de espécies ameaçadas, né, de mamíferos, anfíbios, répteis e aves, né, mamíferos mais precisamente primatas, e a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês daquilo que a gente tem feito, tá, gente? Obrigadão. Oi, Vilácio, muito obrigada por ter trago para nós esse assunto que é um pouco diferente, realmente, eu acho, da realidade da maioria de nós que estamos aqui no IMA, né? A maioria acho que fez bacharelado, não é o meu caso, eu fiz licenciatura, inclusive, numa escola que tem uma universidade específica para a formação de professores, né, que é o ERJ. Então, o campus vinculado à educação é realmente bem forte. A gente compara até os alunos do ERJ Maracanã com a UERJ FFP, que a gente chama, né, que é a formação de professores, quão diferente é a didática no processo seletivo para conseguir uma vaga na universidade, por exemplo. É nítido que aqueles, né, que estão vinculados realmente à universidade de formação de professor já vem desde a faculdade trabalhando realmente como fazer com que esses conteúdos sejam assimilados nas escolas pelos alunos. É muito diferente. Parabéns pelo trabalho. Queria abrir aqui, se alguém quer fazer alguma pergunta para o Vilácio. Pode abrir a câmera ou escrever no chat que eu posso ler para ele. Eu tenho uma pergunta, então, para você, Vilácio, já que as pessoas já estão pensando aí sobre o assunto. Quando você aplicou, né, essas metodologias de processo de aprendizado, você sempre buscou a escola da instituição, por exemplo, né, as escolas técnicas ou vinculadas ao IFES, ou você procurou escolas que não estão tão próximas, por exemplo, da instituição, ou outras escolas públicas ou estaduais, para aplicar esses métodos? Ei, Flávia, olha só, a gente tem as duas estratégias. Quando a gente traça um projeto grande, né, para investigar algum aspecto né, do processo de ensino, aprendizagem ou, né, da sensibilização em educação ambiental e tal, sobre várias vertentes, a gente vai até a escola e ou algumas escolas, apresenta o nosso trabalho e engaja os nossos alunos diretamente nesses locais. Entretanto, muitas vezes, os alunos já chegam com uma proposta para a gente. Eles sabem que a gente está trabalhando numa frente, eles chegam com essa proposta. Professor, você está trabalhando com isso? Eu vi, né, que você está orientando um trabalho nessa área, eu gostaria de saber se eu poderia participar atuando na escola tal. É possível? Não é? Então, nesses momentos, a gente, se for viável, a gente acolhe também essas propostas e dá prosseguimento, né? Eu te digo que está mais ou menos meio a meio, né? Mais ou menos meio a meio, mais ou menos cerca da metade a gente pega e conversa com as escolas, a outra metade vem dos alunos. Teve uma foto que eu esqueci de mencionar aqui, que a Liana está aí, eu acho que está, não está? Deixa eu ver aqui nas pessoas. Tarará. Teve um trabalho... sim, a Liana está. Liana, eu acho que você deve ter visto aí a foto da Samela, né? A Samela era nossa aluna lá no campus, eu já vinha orientando ela numa outra empreitada lá no campus, e depois ela
me propôs fazer uma atividade de divulgação científica, né? Você lembra, né? Você deve se lembrar, né, Flávia, sobre o projeto de espécies ameaçadas, e ela queria fazer no IMA. Eu falei, olha, se o IMA tiver disponível, se a gente puder fazer, vai ser ótimo, com certeza. E foi bem bacana, assim, né? Ela trabalhou bastante junto do André, da Patrícia, os colegas que ela chamou para ajudar, e o trabalho dela foi bem interessante, né? E hoje ele tem servido de inspiração para vários outros trabalhos na área, né? De alunos que têm feito isso em escolas que a gente propõe, né? Tá bom, eu te perguntei isso porque normalmente as escolas que são mais próximas dos campos, né, tendem a abraçar com mais facilidade projetos assim do que as escolas mais afastadas. Não sei porquê, talvez pela proximidade mesmo, e às vezes a gente busca para essas escolas mais afastadas por talvez eles não terem tantas oportunidades. Você tem razão. Escola. Sim, você tem razão. As escolas mais próximas normalmente são nossas parceiras mais comuns. Mas a gente tem parceiros, né, escolas parceiras que são de outros municípios. Por quê? Como a gente tem, o nosso curso é de licenciatura, a gente tem convênios com escolas só um pouquinho, gente, minha mãe me ligando aqui, com licença. A gente tem convênios com escolas de todos os municípios de onde os nossos alunos vêm, né? Ou pelo menos de onde eles residem. Não tem como ter um convênio com um aluno que vem lá de, sei lá, Ecoporanga. Não tem. Uma escola desse local não tem. Mas nossos alunos residem principalmente em Santa Teresa, São Roque, Colatina, eventualmente Santa Maria, eventualmente Fundão, né? Ou Santa Leopoldina. Não sai muito disso. Aí nós temos convênio com as escolas municipais desses locais. Tá? Eu te digo que, em Vigência, nós temos convênio com as escolas, todas as escolas de Santa Teresa, as escolas de São Roque, as escolas de Colatina, né? E Santa Maria. Então, esses convênios já nos colocam nas escolas. Então, atuar nesses espaços é muito tranquilo. Bem, é isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Vlácio? Bem, Vlácio, então é isso. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo de estar aqui hoje conosco. Gente, eu que agradeço, tá, novamente pela oportunidade. Estamos à disposição para o que vocês tiverem interesse em parceria. Nós estamos lá no campus, né, próximo daqui. Qualquer parceria que vocês tiverem, disponibilidade, se vocês tiverem interesse em implementar, né, contem com a gente. Os nossos alunos lá, a grande maioria, eles têm bastante vontade, né, de atuar na área das ciências biológicas. Então, para quem tiver com projeto, precisando de aluno, de estagiário, conta com os nossos alunos também, não só com a parceria dos professores lá do campus, tá? Pode contar que a gente está à disposição. Obrigado mesmo. Vlácio, só um minuto. A Amélia resolveu fazer uma pergunta. Vai, Amélia. Eu tentei fazer no meu computador, mas não funcionou o áudio. Eu queria saber da sua experiência em relação aos comitês de ética, pesquisa. Eu vi que você trabalha com alunos, deve ter um questionário. Aí, como que é a sua experiência nesse sentido? Porque eu fiz pesquisas nessa área, assim, é muito problemático, né, conseguir todos os termos. Eu achei muito difícil prestar contas. Eu queria saber da sua experiência. Então, Mé, sua pergunta é muito boa, tá? A gente tem problema, sim, com o comitê de ética. Só que, assim, o IFES, ele tem um comitê próprio, né? A gente submete a Plataforma Brasil, como todo mundo, e ele cai no nosso comitê. O IFES não é tão grande assim, apesar de ter tantos campi, nós temos 22 campi, não são tantas pesquisas nessa área que são feitas. Então, a gente calcula um prazo, assim, né, se o projeto estiver, obviamente, bem estruturado, a gente calcula um prazo aí médio de 3 meses entre a submissão, a apreciação, os ajustes necessários e depois a autorização. Então, é isso, é o que eu falo com os alunos. Aí, agora, sendo bastante franco com você, quando é um trabalho para uma monografia, o aluno não tem pretensões de publicar, ele submete ao conselho, porque é uma norma, mas nem sempre ele espera
o ajuste, a aprovação chegar para ele implementar, tá? Ele vai lá na escola e fala, eu submeti, eu posso fazer? Se a escola falar faz, ele vai, né? A escola, mas aí esses aí a gente retira, assim, esse aqui eu não posso publicar, a gente não pode prosseguir aqui, né, com as outras etapas da pesquisa. Você vai fazer, vai defender sua monografia, beleza, parabéns, e acabou por aí. Né? Isso, inclusive, é uma dificuldade para a gente. Às vezes a gente tem um bom trabalho para publicar e a gente não tem o aval do comitê de ética para isso, a gente abre mão. Tá? Bom, é isso, Vilaço. Então, muito obrigada. E uma boa tarde a todos. Tchau. Obrigado, gente. Boa tarde e até a próxima. Tchau, tchau.